Bom, boa tarde. Eu vou pedir para vocês hoje para que eu possa ficar sentado, uns incômodos aqui na coxa machucada, tá? De forma que a gente mantenha a mesma estrutura. Em qualquer dúvida, só sinalizam que a gente já abre para fazer alguma questão, trazer algum debate, tá? Hoje nós vamos estar no último módulo do encontro e vai ser um assunto mais tranquilo. E vamos falar de uma coisa que para dentro da maçonaria é muito caro, pois a maçonaria trabalha muito com o simbolismo, né? A maçonaria trabalha os seus ensinamentos através de rituais, de cerimônias. Logo, nossos templos eles são bastante ricos, né? Quando se adentra um templo maçônico, ou até Rosa Cruz, né? Ele tem como seu fundo as antigas pirâmides, né? Coisas que a gente não encontra dentro das lojas teosóficas, pela própria proposta da escola, né? Ela não tem esse trabalho simbólico, né? Ela não tem esse trabalho simbólico, né? Mas, dentro do seu corpo, da sociedade teosófica, ela tem ramos de instituições para trabalhar essa linha ritualística, cerimonial e simbólico. Nós falamos aqui um tempo sobre a sociedade teosófica. É claro que no curso, em pouco tempo, e para quem não é teósofo, não interessa saber as minúcias da instituição. Isso vem com o tempo. Mas eu já adianto para vocês que dentro do seu corpo existem outras linhas de desenvolvimento. Então, escolas dentro do próprio movimento, como, por exemplo, nós temos aqui um livro, A Gnose Cristã. Então, para aqueles que adentram na sociedade teosófica, ela não é uma instituição ritualística, nem cerimonial, mas ela possui em seu corpo algumas escolas que fazem parte. Por exemplo, nós temos dentro do movimento uma linha chamada Igreja Católica Liberal, que é uma linha de desenvolvimento do ocultismo dentro da igreja. Aqui no Brasil nós não temos no Fortaleza, Ceará, nós temos alguns estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, temos ali Porto Alegre, né? Alguns teósofos que fazem parte, né? O alto corpo da teosofia faz parte disso. Um tempo eu já me interessei por isso, então realmente é uma coisa para quem gosta do sacerdócio, né? Então é uma instituição vinculada à sociedade teosófica. Nós temos também outras ordens, né? Como a escola esotérica de teosofia, que aí nós já encontramos algumas práticas, né? Que fazem parte, né? Do nosso cunho. Isso já chega no momento da sociedade teosófica, da qual você quer um direcionamento, né? Então você vai para essas escolas. E outras que eu não vou citar aqui, né? Mas temos uma linha de Zoroastro, né? Do budismo, tá? E depois eu mostro até aqui alguns templos para vocês, tá? Mas hoje nós vamos falar um pouco da simbologia da sociedade teosófica. Nós temos um símbolo da qual nos define, da qual esse símbolo, na verdade, eles são vários símbolos e por isso ele forma um emblema. Tá? E agora nós vamos falar um pouco sobre esses símbolos, né? Esse conjunto de símbolos, tá? Lembrando que desde a sua fundação a sociedade ela vem se estruturando dentro dos princípios que eu falei no início, né? E é sempre bom nós teósofos falarmos desses princípios, tá, ok? Então, esses princípios surgem decorrentes justamente da desarmonia na Terra, né? Ou seja, como eu posso lidar com o diferente? A sociedade teosófica ela é uma escola de livre pensamento. Significa, irmãos, que desde um ateu ao mais crente possível, ele pode se filiar, inclusive, à sociedade teosófica, né? E participar dos estudos e debater com a gente. E nós temos. Já foi dito aqui que nós encontramos irmãos de mais diversas religiões. E dentro da instituição nós dizemos, não sai da sua religião de origem.
Pelo contrário, se aprofunde nela, né? Para isso, a gente diz, vamos formar o núcleo da fraternidade. Vocês viram nas aulas anteriores que nós temos uma hierarquia, esses mestres de harmonia, ou que nós chamamos mestres de sabedoria, da qual o maçom simboliza como um mestre maçom. Não significa que esses mestres, tudo que um diz o outro segue, né? Eles têm linhas divergentes, né? O Mardoni falou há pouco dos mantras, né? Então, há uma linha de desenvolvimento espiritual, que é a linha mística do éter, né? Que é pela música, pelos mantras. Então, são pessoas que são direcionadas para esse tipo de caminho. Então, há seres que orientam dentro dessa linha de desenvolvimento. Há outros seres, como o Senhor Saint-Germain, o sétimo raio, que é o chefe responsável pela magia, né? Pelas cerimônias, né? Pela maçonaria, né? Segundo conta a história, séculos passados ele recebe uma missão de reestruturar a maçonaria na Europa. Então ele vem com várias encarnações trabalhando dentro do movimento maçônico, e até Rosa Cruz também, na tentativa de reestruturar isso. Também foi dada essa missão para Cagliostro, né? Depois a gente vai falar nisso, sobre essas histórias. Então, fundar um núcleo da fraternidade universal sem qualquer tipo de distinção, né? Isso que é uma grande questão. A gente sabe que hoje os motivos das guerras, das discórdias, da desunião, tudo vem decorrente disso, né? A gente não aceita a diferença, né? E a gente vai em pequenas coisas hoje que assola o Brasil, né? De esquerda ou de direita, né? Não se admite um meio termo, ou você é esquerda ou é direita. E qual é o problema de ser esquerda ou direita? Então, temos também, como eu já falei, o segundo objetivo, que é estudo, esse que nós fazemos agora aqui, por exemplo, para que depois do primeiro e do segundo, assim como numa escada, a gente possa chegar a um estágio maior, né? É como na simbologia maçônica, primeiro e segundo grau. Quando você já está maduro o suficiente, você se prepara para o mestrado, e aí você é iniciado, né? Há uma iniciação, né? Há um mergulho dentro de si. Iniciação é voltar-se para si, tá? E essa iniciação, ela não é à toa, não é acaso. Nada feito em uma iniciação, a menos que aquele que inicia não o sabe, mas toda ela é proposital, né? Então, quando se passa de uma dimensão para outra, muitas vezes ela se dá por cerimônias. As cerimônias, uma cerimônia ritualística, ou uma iniciação, ou simplesmente uma contemplação, ela visa fazer com que você passe de uma dimensão a outra. Por isso que algumas, não filosofia, mas algumas instituições, principalmente como bruxaria, quem trabalha muito com bruxaria, com magia, as religiões afro, quando a gente está fazendo alguns, ou encantamento, ou quando a gente vai fazer algum tipo de cerimônia, a gente usa muitos símbolos, porque eles não são à toa. Pode ser para você, que vai ver o símbolo, não vai fazer sentido algum, porque você não foi iniciado no símbolo, e chega um tempo que você é iniciado dentro desses símbolos. Essa que é a grande questão. Só que essa iniciação nos símbolos já não é mais aqui, ela se dá em outra dimensão, no astral. Então, a passagem de uma dimensão para outra, ela sempre vai vir através de cerimônias, seja ela de iniciação ou não, tá? Por isso que a gente faz aquelas encenações ritualísticas. E aí, a ideia do ritual é para que eleve a nossa consciência. O ritual serve para quê? Para que a gente saia de um estado vibratório para outro. Por isso, vocês estão lembrados no encontro passado, quando o César falou algumas prerrogativas. O espaço, o ambiente tem que ser adequado. Por isso que no templo a gente toma o templo como um ambiente sagrado. Por isso que o profano não pode adentrar no templo, né? Porque isso atrapalha a energia, né? Então, cada escola, ela traz um símbolo que lhe é peculiar. Ela traz um símbolo que fala da sua essência e o que ela quer despertar, desenvolver nos seus seres. Cabe a cada um buscar. Esses aí são os fundadores do movimento teosófico, né? Vocês podem ver aí, desde Blavatsky ao Coronel Walsh, da Modar. Então isso é na Índia, já no instituto lá da Índia, tá? Nós temos o símbolo da sociedade e temos o símbolo da loja.
À direita de vocês nós temos essa mandala, simboliza o símbolo da loja Unidade, né? E à esquerda o símbolo da Sociedade Teosófica, da qual agora nós vamos falar um pouco, tá? Já que ela traz alguns símbolos que têm um certo contexto histórico negativo, mas a gente vai entender as duas polaridades, positivo e negativo. Positivo e negativo não necessariamente de bom ou ruim, mas de perspectivas mesmo, de energias, tá? Então, vamos adentrar agora um pouco sobre o movimento, realmente, um pouco da simbologia que a gente trabalha. Essas são as imagens de alguns símbolos que vocês vão encontrar se referindo à Sociedade Teosófica. A exemplo da maçonaria, o ensinamento, embora simbólico, mas a sua conclusão ela tem que ser prática, ela tem que te transformar. Você só tem acesso a... Se você se deparou com a literatura ou com a instituição e aquilo não gerou nenhum tipo de transformação em você, aquilo não lhe serviu. Se não gerou nenhum tipo de mudança, seja psicológica, emocional, ética, moral, física, né? Eu lembro que quando eu comecei meu caminho espiritual, há uns 20 anos atrás, a primeira coisa que as pessoas me perguntavam é se eu tinha força física. Eu não entendia isso. Era uma coisa que me deixava mais furioso quando alguém me dizia isso, porque na minha cabeça não tinha relação alguma, e hoje eu vejo o quanto faz. Nós até já falamos um pouco sobre os cuidados com o corpo físico, né? Então essa simbologia dentro da Sociedade Teosófica, ela traz no seu corpo uma perfeita equação, né, de harmonia, de divindade, de devoção e de força. Mais do que isso, de potência, né? Nós temos aqui uma cruz, né, muito conhecida como suástica, né? Ficou muito conhecida como movimento militar político chamado nazismo, né? Mas, segundo consta, esse é o símbolo mais antigo da humanidade. É considerado uma cruz. Ela sempre aparece no meio do peito do Senhor Buda, né, da figura do Buda. E vocês vão ver que tem uma relação diferente. Para quem não sabe, Hitler foi um grande ocultista, né? Hitler conhecia mais dos mistérios do que muitas pessoas sabem, né? E ele estudou inclusive Blavatsky, estudou Aleister Crowley, né? Se valeu de uma série de símbolos das runas para criar as imagens do nazismo, né? Para fundar a ordem secreta dentro do nazismo, né? Na época uma história que isso é verídico. Na época, muita gente acha que o nazismo se deu com Hitler. Na verdade não é, né? Hitler já pegou o partido nazista andando, né? Então não foi Hitler. O partido nazista tomou conhecimento de um grupo que se reunia secretamente, e nessas reuniões se acordavam, né, assuntos não só espirituais, mas políticos, né, de revoluções dentro da Alemanha. O partido nazista, sabendo disso, eles encaminham um espião para que esse espião se infiltre dentro dessas instituições. Por coincidência, essas instituições eram a maçonaria. Então o partido nazista escolhe um soldado, era um cabo, e pede para que esse cabo ele se envolva dentro desses grupos. E é aceito, né, como a gente sabe. Então esse espião começa a ver o que era debatido e estudado dentro dessas ordens, né? E para quem não sabe, esse espião, esse cabo era Hitler. E depois de um tempo, Hitler, né, levava todas as informações, o que é que os maçons se articulavam, quais eram os planos. Então o Hitler conseguia desarticular tudo, né, e passava para os superiores. Então isso deu muita notoriedade a Hitler. Então isso fez com que Hitler ganhasse muito poder dentro do partido, né? Tanto é que quando ele assume mesmo, a primeira coisa que ele faz é banir as lojas maçônicas, perseguir os maçons, né? Bem parecido com Dom Pedro I. Então eu tenho um documentário, depois eu posso passar ele para vocês, muito bom, são 3 vídeos de 50 minutos cada, são coisas assim, é só mesmo da filosofia mística dentro do nazismo. Muita gente acha que é só um partido político, acha que é só divergências políticas e econômicas, e não é. Na verdade, a gente vai falar aqui, no outro momento de curso de teosofia, sobre raças, rondas e cadeias. Na verdade, Hitler faz uma confusão danada. Então ele queria adiantar uma raça, ele queria adiantar uma era que não cabe a ele. Ele não é Deus,
Então, ele se apropria desse símbolo porque ele sabia que esse símbolo é um símbolo de poder. Só que todos os símbolos do nazismo é invertido, né? A linha da esquerda, como a gente chama dentro da magia, é a linha da magia negra, né? E todos os símbolos que se usa dentro da linha da esquerda são invertidos, diferente do seu normal. Por quê? Por exemplo, a suástica, ela tem um simbolismo que é a vitória do espírito sobre a matéria. Assim como a cruz cristã, ela simboliza a vitória do espírito sobre a matéria. Então os satanistas, por exemplo, eles usam a cruz invertida, de cabeça para baixo, que é justamente o oposto, a vitória da matéria sobre o espírito, né? E quando Hitler inverte a cruz, ele estava invertindo nesse sentido, a vitória da matéria sobre o espírito, né? Nós temos dois aspectos da cruz suástica, que é o seu aspecto solar e lunar. A maçonaria, ela só aceita homens no seu corpo, doutrinário filosófico, né? E a nossa matriz é uma matriz solar, masculina, polaridade masculina. A suástica da qual Hitler usa, ele está usando a polaridade lunar, feminina, tá? Então vocês vão ver, se vocês repararem, não sei se já repararam, às vezes vocês vão encontrar ela com seu giro para a direita e a outra com seu giro para a esquerda, tá? O Hitler, ele usa no sentido inverso, né? Porque ele sabia o que é que ele estava usando. Não vos enganeis, porque os símbolos, ele tem poder. Os símbolos, eles emanam energia. Para quem trabalha com radiestesia, ou já trabalhou, já presenciou algum trabalho radiestésico, sabe exatamente o que eu estou falando. E quem trabalha com invocações, ou já fez, ou já presenciou, já participou de algum ritual mágico, sabe o quão prescindível é os símbolos, inclusive para a própria proteção de quem o faz. Se eu vou fazer um ritual e eu vou fazer algumas invocações, eu tenho que estar protegido, porque eu vou estar trabalhando com energias. E a partir do momento, o Mardoni falou, quando eu traço um círculo, eu fico protegido. Eu fico protegido. Você já deve ter visto, por exemplo, a figura do pentagrama, né? Então, quando eu vou para rituais de magia, dependendo do que eu queira, eu uso o pentagrama, ele aberto ou ele fechado, né? Porque, se você vê numa foto, você não vai saber. Você nunca foi iniciado nisso, você nunca trabalhou com simbologia, mas para quem conhece, para quem foi iniciado e trabalha, sabe qual é o significado de um pentagrama circulado e o outro sem estar com circulado. Então, a suástica, ela é uma cruz que simboliza a formação do universo, tá? Ao contrário do que algumas pessoas vão acreditar, ela é usada há milhares de anos, inicialmente pelos chineses, tá? Tibetanos, viu, Mardoni? Principalmente, né? E algumas tradições antigas germânicas, né? Ele também está encontrado em alguns mosteiros tibetanos e ela é usada como símbolo do budismo esotérico. Nós temos várias linhas de budismo, né? A Sociedade Teosófica, como eu disse, no seu corpo doutrinário, ela tem uma linha budista, né? Que é o budismo esotérico. Depois eu vou trazer esse livro e deixar aqui para você deixar aí e mandar para o pessoal, tá? Que é o budismo esotérico. Depois eu até mostro aqui um tempo para vocês que a gente tem, tá? Esse símbolo ele tem estreita relação com a cruz cristã em alguns aspectos, tá? Ela tem duas perspectivas, né? Quando a sua ponta ela está girando para a esquerda, né? Ou para a direita, como vocês estão vendo aí circulado, tá? Quando ela está para o giro para a direita, a gente chama ela de suástica. Quando o seu giro é para a esquerda, chamamos ela de sovástica, tá? Um simboliza a evolução, o caminho para o espírito, o outro simboliza o caminho para a matéria, exatamente a descida, tá? Então, vocês agora identificam isso daí, tá? A gente não vai estar trabalhando o esoterismo dentro dela porque não convém agora, mas só para vocês saberem que existe essa duas distinção, tá? Uma simboliza um aspecto e uma outra está simbolizando outro aspecto. Nós da Sociedade Teosófica usamos ela no seu culto solar.
nós usamos ela no seu vórtice para a direita, a suástica mesmo, né? E não a da qual o partido nazista usa. Se vocês forem na internet, por exemplo, vocês vão ver até algumas pessoas associando Blavatsky ao nazismo, né? Que ela foi a precursora do nazismo. Então, na internet a gente sabe que a gente encontra de tudo, né? Agora, se alguém a leu e fez a sua interpretação e quer fazer o que faz, a gente não pode responsabilizar a pessoa. Como o próprio Nietzsche, né? O próprio Nietzsche é muito associado ao nazismo, né? Na foto anterior, a suástica, no caso, ela estava meio que inclinada, como se tá aí, ela estava em formato de meio que um triângulo. É o movimento. Ah. Aqui ela está simbolizando um movimento. Ela fazendo o giro, né? Isso. Como aqui eu quero só mostrar, eu boto ela reta. Né? Aqui assim, como eu falei, não vou falar do seu esoterismo, mas dentro de uma simbologia maior, porque assim como há o movimento de contração, de expansão, não só do, mas do universo, aqui é para dar ideia, né? Em que momento o universo está se expandindo, está em movimento, em que momento a gente chama de para lá, ele está retraído, ele está parado, está aguardando, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Temos aqui um símbolo, né? Conhecido como a cruz de Salomão, símbolo de Salomão, Davi, né? Estrela de 6 pontas. Então, temos aqui vários nomes para essa figura, para essa imagem, que é muito bonito, inclusive, mesmo, né? E aí, nós temos 2 simbolismos dela. Ela do jeito que ela está e ela separada. Esse símbolo, ele pode ser entendido, estudado como ele está aí, e como a gente vai ver depois, separadamente. Porque aí, esse símbolo, ele é a junção, a união de 2 símbolos, né? Quando 2 se tornam um. Os 2 triângulos, né, eles são equiláteros, eles se entrelaçam, eles simbolizam o universo, né, a dualidade, o espírito-matéria, quando ele está apresentado assim, né? O que tem a vértice para cima, o ponto de cima, ele está representando também um elemento, que é o fogo. O fogo, por sua vez, esotericamente, a gente chama de Espírito Santo. A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando a Kundalini. Tá? E quando ele está para baixo, está simbolizando matéria, a mãe. Não a matéria no seu sentido negativo. Tá? Não é no sentido negativo. A matéria, a água, a mãe. Né? A gente vê que a terra está no chão. A água está no chão. Né? Então, está simbolizando aí... É o que a gente, no tempo maçônico, né? Em uma das instruções, quando a gente está estudando as dimensões do templo, é dito isso. Quais as dimensões do templo? Os lados do triângulo, eles formam um fogo entre as 2 coisas. Vão significar existência, consciência e bem-aventurança. Eu vou mostrar essas definições aqui bem direitinho para vocês, tá? E nós temos aí também ela formando os 12 lados iguais. Eles vão formar pelos cruzamentos das linhas da figura. Ele vai considerar um conjunto dos 12 deuses, ou os 12 signos, tá? Dentro do templo também isso está simbolizado pelas colunas zodiacais. Quem entra no templo maçônico dá para ver bem isso daí. É uma simbologia. Aí a gente está vendo um pouco de perto, né? A individualidade da personalidade, a gente pode trabalhar isso aqui também como sendo o microcosmo, tá? Onde aqui a gente tem a figura de Atman, né, o espírito, lá em cima, né, corpo físico, mais denso embaixo. Nós temos o mental concreto, nós temos... São terminologias sânscritas que a gente usa em teosofia. Qualquer coisa vocês podem estar perguntando. O corpo emocional, o corpo búdico. Então, inclusive... Até o fato de estar em cima ou embaixo não necessariamente significa que está melhor ou que está evoluído, tá? São disposições, tá? São apenas disposições. Esotericamente, a gente tem os corpos, né, do homem dessa forma, né? Aqui a gente está vendo ela, didaticamente, ela bem entrelaçado, né? Mas,
no astral, filosoficamente falando, entre um triângulo e outro, né, há uma energia que liga. Esotericamente dizemos que o que vai ligar o meu corpo físico aos outros corpos, né, é uma linha de ouro, né, chamada Antakarana. E segundo os antigos dizem que quando essa linha é rompida a gente morre. Se essa linha nós morremos na hora que essa linha é rompida, né? É um cordão dourado, né? E aí está simbolizado nessa imagem, né, chamada Antakarana, né? Que é essa linha forte que segura a gente do nosso corpo físico com sua personalidade, né? Então veja quanta simbologia o triângulo separado e junto ele pode estar trazendo. Isso é uma perspectiva. Pode ter outras? Sem dúvida. E que bom que tenha, né? E que bom que tenha, tá? O espírito vai se relacionar com um princípio que a gente chama de Atman, daí a gente chama Mahatma, que é o grande espírito, né? Esse Manas, ele vai simbolizar fisicamente como a inteligência em nós, né? Essa inteligência a gente poderia esotericamente chamar de Manas. Esse mental concreto, ele é formado pelo corpo astral, pelo corpo físico, que é o que a gente chama de personalidade. Aqui não é aquela personalidade da psicologia, por exemplo, tá? E esse Budi, que é o amor, né? O amor incondicional, não é o amor matrimonial, não é o amor sexual, né? É o amor espiritual, da qual Jesus falava, né? E que o casamento que ele fala não é nem o casamento de homem e mulher, mas é o casamento da alma com o espírito. É uma figura da qual o irmão Mardoni muito bem mostrou na sua tese do grau 33, né? Dos 5 salamentos. Ali é para quem sabe, entendeu aquilo ali perfeitamente, né? Por isso o simbolismo da aliança, né? A gente, como está na esfera menor, a gente começa amando uma pessoa para depois ter a capacidade de amar algo maior do que uma simples pessoa. E aí nós temos essa célebre imagem, né, do triângulo, né, que dentre outros simbolismos, ele apresenta aquela ideia de assim embaixo, em cima, né? Tudo que acontece embaixo é como é em cima. O baixo é representado por nós, seres humanos, que somos o micro, né? Há quem diga que tudo que ocorre no universo ocorre em nós, né? Por isso que diz que o templo é o nosso corpo, né? Por isso que diz que a gente tem que cultuar o nosso corpo, e não só o corpo espiritual, o físico, né? É errado esotericamente adoecer quando principalmente esse erro é uma negligência. Isso contrai karma. E karma físico é pago no mundo físico. Karmas contraído fisicamente é pago fisicamente. Você não vai contrair um karma físico e vai pagar no plano mental, não. Ou no plano astral, não. Ou no Devacana. É aqui. Daí a ideia que se faz, a que se paga. Tá? Então, esse símbolo, da qual inclusive é o símbolo da minha loja maçônica, né, representa justamente isso, né? Céu unindo-se assim na terra como no céu, né? Foi a palavra do mestre, né? Isso. Na terra será unidos no céu. No céu. E aí, claro, como a gente não tem nenhum tipo de clarividência, a gente não consegue ver os feixes de luz, né? Se nós fôssemos, por exemplo, a gente poderia se vislumbrar por uma imagem muito parecida, que é isso. Se vocês olharem, por exemplo, as paredes laterais, vocês vão ver do chão ao teto, né, um feixe de luz, né? Então, por exemplo, quando há iniciações nos templos, nas pirâmides, isso ocorre, esse fenômeno, só que a gente não consegue ver, né? Mas isso há relatos de vários clarividentes, né, dessa energia que é expandida, né? A gente que não consegue ver, porque a gente ainda não tem condições de ver, mas um dia, com muito esforço, né, debastando essa pedra bruta, a gente verá. Temos uma cruz que forma o emblema da sociedade teosófica também,
que é uma cruz que é a cruz egípcia. Não sei se o Mardônio viu essa cruz por lá, pelos templos lá. Só não trouxe uma porque eu não sabia que era da teosofia também. Ela está na entrada do templo maçônico Também sendo... foi o mesmo faraó que Mandou para você. O mesmo faraó. Pronto, essa é a cruz, né? A gente chama de cruz Ankar. É também conhecida como a cruz Ansata, né? Na era da escrita hieroglífica, ela é muito usada pelos egípcios, né? Alguns templos maçônicos ela está muito presente na entrada, né? Porque é o símbolo da vida, Chave da vida. a chave da vida. Ela é conhecida como a cruz eterna, né? Da vida eterna. Os egípcios usavam para indicar a vida após a morte. Tecendo uma crítica que, inclusive, né, a religião cristã, católica, apostólica romana, ela é uma religião que ela trabalha alguns princípios até em modo invertido, né? Por exemplo, ela é uma religião muito amarga, né? Por exemplo, ela trabalha a simbologia da cruz um pouco diferente de nós esotéricos. Por exemplo, a cruz para o cristianismo é sinônimo de sofrimento. Aí você vê os egípcios, símbolo da vida. Tanto é que a gente diz, rapaz, a cruz que eu estou carregando é pesada. É muito pesada. Ou seja, a cruz para o cristão é um fardo, é um peso, é sofrimento. Porque eles trabalham a cruz com um simbolismo de sofrimento. Os egípcios, eles vão dar uma outra potência à cruz. É da vida. É da vida. Então, só para você ver o que é uma perspectiva, né? Ou seja, os egípcios têm uma perspectiva, parafraseando bem Nietzscheano, né? Nietzsche é o cara que veio dar potência às coisas, né? Rompe com o modelo tradicional. E aí cada um trabalha da forma que achar melhor. Eu prefiro trabalhar a cruz na perspectiva egípcia mesmo, da potência, da vida, e não da morte, não do sofrimento. Os egípcios, quer dizer que essa coisa ela significava vida eterna, é isso? É o símbolo da vida. Segundo consta, Interessante, assim. nas iniciações é o primeiro símbolo que você é iniciado, porque é o nascimento, é a vida, né? É a força. São coincidências, né? Eu, analisando aqui bem a figura, tem um desenho animado chamado South Park. Tem um personagem chamado Kenny, que ele sempre morre e retorna à vida, e exatamente o formato dele é esse. Bem, Da cruz, né? exatamente o formato do desenho e de reto ele é desse jeito. Ele sempre morre e retorna à vida no próximo episódio. Interessante a coincidência. Ou não. Alguns desenhos que a gente tem, depois a gente pode trabalhar isso. Eles têm, não é que são mensagens subliminares, mas eles têm um conteúdo místico esotérico muito grande. Por exemplo, muitos dos filmes do Walt Disney, ele tem elementos místicos esotéricos. Para quem não sabe, o Walt Disney ele era teósofo, ele pertencia à loja teosófica lá dos Estados Unidos, né? E Demolei também. Então, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, a Branca de Neve, tem outro, exato, tem o outro Alice no País da Maravilha e um clássico, outro clássico, Alice no País das Maravilhas, o nome é... Branca de Neves, Fugiu aqui, tá na ponta da língua, mas não sai. Então, por exemplo... Mickey lá, aprendi de feiticeiro. Não, é de uma garotinha também. Alice no País da Maravilha, vou lembrar aqui pro final. Mas, por exemplo, Alice no País da Maravilha, ela vai trabalhar muito a questão dos corpos espirituais do homem. Então ele é cheio de ensinamentos esotéricos. Uma pessoa que assiste, ela não vai conseguir perceber isso, né? Até porque quem criou também foram teósofos, eles que fizeram esse filme. Então eu tive o prazer, depois de assistir, para estudar atrás disso, né? E realmente você vê o quanto ela descreve os 7 corpos espirituais do homem. Então assim, é impressionante como o cara consegue fazer isso dentro da arte, né? Então essa cruz, ela é da tradição egípcia, né? Ela é da religião egípcia. Religião egípcia
hoje a maçonaria ela é uma representação do que foi a religião egípcia, né? Já que ela não existe mais. Então a maçonaria vem na tentativa de resgatar os princípios do que foi isso. E nós temos aí a cruz ansata, né? Que é o símbolo da vida e da imortalidade, diferente do cristianismo, que tem a cruz como o sofrimento, né? E a ressurreição, e ali que você vai pagar os pecados, né? Então faça essa crítica aí à cruz cristã. Então realmente é um símbolo muito forte, muito poderoso, a cruz, tá? Também ela simboliza o homem, né? O homem físico, né? O homem quando abre suas braços, fica na posição ereta. Lembrando que aqui na cruz tem um simbolismo também dos 7 corpos do homem, tá? Os 7 corpos do homem está simbolizado na cruz, tá? Porque é ali que ele morre ou é ali que ele nasce, né? Vai depender do que você está querendo trabalhar. Eu acho que quando você dá essa conotação de sofrimento, de dor, você está mais propenso a ir para a linha esquerda, da mão esquerda, do que da direita, né? Vou falar, irmão Marta? Só uma curiosidade. Quando eu estive no Egito, tem um templo chamado Abu Simbel, que é muito visto no filme do Indiana Jones, lá no Santo Graal. E tem um cara na porta que te dá uma chave da vida, uma cruz ansata, para você abrir a porta. Você só entra no templo se a porta abrir. Tem gente que gira a chave e ela não abre e eles não deixam visitar. E eu pensava que era só uma coisa de brincadeira, de turista e tal. Foi que eu, conversando com um guia lá, que era um muçulmano, que ele explicou, e não é. Então não é só um turista chegar e visitar, não. O cara não deixa entrar. Ele tem que pôr a chave, aí a fila é gigante, porque cada um tem que pôr a chave é desse tamanho e de ouro. Pesada. Você tem que pegar assim com as 2 mãos. Você girar e ela não abrir, o cara não deixa você entrar, não. Tem de Abu Só Simbel. entrou, conseguiu? Entrou. Entrei. Conseguiu. Tava com uns anjos lá. De novo, trazendo o filme. Quem trabalha em cima dessa simbologia, por exemplo, é Rei Arthur, né? Com a espada, né? Por que muitos foram lá, tentaram tirar a espada e não conseguiram? Porque não eram puros de coração. E da onde vem isso, né? Da onde vem isso? Todo o nosso peso espiritual vem da Atlântida. E, por sua vez, passaram para os egípcios. Ou seja, nós somos filhos dos egípcios. E netos da Atlântida, tá? Então, tem toda uma simbologia que é trabalhada, às vezes, em filme, que às vezes a gente olha apenas com entretenimento e não entende um sentido que está ali. Não significa que são mensagens subliminares, até porque não é o caso, tá? Realmente são simbologias, né? São símbolos, né? E cada um trabalha da forma que achar melhor, né? Cada um trabalha da forma que convém. A maçonaria também faz muito isso, né? Sendo curto e grosso, o que é que tem a ver o martelo? Trabalhar com martelo, uma régua. O maçom trabalha com a régua. O que é que tem a ver, rapaz? Eu quero me desenvolver espiritualmente, o cara me traz uma régua. Né? Claro, para quem não sabe, para quem não foi iniciado, realmente, uma régua. Eu achei que eu fosse ver aqui umas imagens de anjo e tal, e o cara me traz uma régua. Um martelo. Um martelo, uma Cincel. pedra. Aproveitando o martelo, lá na Cruzada do Norte, o irmão Márcio Bento, que hoje é praticamente o segundo na hierarquia lá dos Gessênios, na Cabala, que é irmão nosso, ele vai dar uma palestra só sobre o martelo, tá? Lá na Cruzada do Norte. Quando vocês verem por aí, não percam, porque é a palestra. Que, por sua vez, a força do martelo também está simbolizada em filmes, através de um super-herói chamado Totó. Então, vocês estão vendo como a simbologia está presente não só num símbolo, num desenho, mas como ele está representado na arte, seja ela qual for, uma pintura, uma poesia. Por exemplo, Ele é bom. para quem não sabe também, um outro teósofo, inclusive tem alguns livros que ele traduziu de Blavatsky, Fernando Pessoa, né? Então, Fernando Pessoa era um teósofo
E muitas das poesias dele são ensinamentos teosóficos lá. Né? Inclusive vocês podem até ver que alguns livros é de tradução dele. Então, como é que um cara na literatura vai trabalhar ensinamento esotérico? Né? Você vê como são seres geniais. Né? São geniais. Né? E trabalham calados. Isso que é o mais interessante. Né? Sem auto se promover, sem autopropagar-se. Então, temos essas duas simbologias. Algumas outras escolas, sempre é isso. Trabalham com a cruz invertida, e sempre que você inverte um símbolo, você está trabalhando o seu sentido oposto. Sempre que você inverter um símbolo, você já sabe que a pessoa está trabalhando no sentido oposto do símbolo. Se a cruz simboliza a vida e eu vou inverter, estou trabalhando o princípio da morte. Às vezes não a morte física propriamente dita, né? Mas a morte daquela crença, por exemplo. Tá? Então, mas eu vou adorar imagens? Não. A gente, na maçonaria a gente não adora imagens, a gente sabe, mas sabemos que ali é uma ideia do que eu quero representar, do que eu quero fazer, do que eu quero me tornar. Né? A simbologia ela é muito importante, né? Foi a primeira forma de linguagem dos homens, né? Um outro símbolo que é presente dentro da instituição, que é um animal formidável, né? Da qual eu tenho uma relação muito conturbada, e que é a cobra. No caso aí é um dragão, né? E a gente sabe que a cobra ela tem vários sentidos. Ela tem Isso que é importante, porque assim, não é que significa que todos esses símbolos eles são representação disso que eu falei. Dependendo da sua tradição, ela vai ter outro sentido. Por exemplo, a cobra, dependendo de onde você esteja, ela vai ter vários sentidos. Por exemplo, vamos lá para o oráculo. Passei muito tempo trabalhando com oráculo. Então, por exemplo, no tarô, ele pode ter um sentido de perigo, de traição. Aí você vai para o Tantra, simboliza poder, energia, viralidade, ou seja, completamente diferente do que é numa outra perspectiva. Aí você vai para uma cobra, ela mordendo a própria cauda, ela já se transforma num outro símbolo, que é o do infinito, que é o sem começo, meio e fim. Que também existe outro símbolo para trabalhar o infinito, que é o Pi, né? Então, para vocês verem como não é uma coisa só, como não é apenas uma interpretação. Existem várias interpretações, tá? Existem várias visões. E mais do que ter várias visões, é sempre ter em mente que a que você segue não é maior ou menor do que a que o outro. Lembra o primeiro princípio? É o núcleo da fraternidade. Para você, ela atua dessa forma. Para mim, ela vai atuar dessa forma. Dentro de uma loja maçônica, vocês vão ver que o aprendiz ele está trabalhando com um avental, que é diferente do avental do mestre. Mas não é porque os aventais eles são diferentes, eles simbolizam coisas diferentes, momentos diferentes, Proteção. né? Que vai ter desarmonia. Pelo contrário, são momentos. Então, entender a simbologia. Teve um irmão em loja maçônica que ele disse assim: eu não concordo com o simbolismo da pedra cúbica, porque ninguém é perfeito, porque a pedra cúbica é uma pedra perfeita e nós nunca vamos ser perfeitos. Inclusive até um irmão que se apresenta bastante estudioso, não está mais aqui, né, o JP. Mas para mim, ele não entendeu nada de simbologia. Quando ele diz isso, para mim ele não entendeu nada. Por quê? Foi o que eu disse. Você está levando ao pé da letra. Você tem que entender que a pedra é uma representação, é uma simbologia do que eu era, do que eu estou me tornando. Se você quer dizer que a pedra está errada porque ela é perfeita e eu nunca vou ser, você está levando ao pé da letra. A pedra é uma referência para mim. É um ideal.
que simboliza que o Tô é a cruz no movimento, não é a cruz parada, é a cruz no movimento. Ela está em atividade. Então, se eu olhar para um símbolo e tentar lê-lo ao pé da letra, realmente ele não vai fazer sentido. Ele não vai fazer sentido algum, né? Porque ele não é a verdade, ele é uma representação da verdade. O símbolo ele não é uma verdade. Ele apenas é um indicativo dela. É uma amostra dela. É uma representação dela. Então, a gente nunca deve estar olhando para um símbolo achando que ele é a verdade. Ou nossa, ou da instituição, ou de uma teoria, ou seja lá do que for. Então, no campo esotérico, ela vai ter uma representação, um sentido muito positivo, né? Que é um símbolo apresentado por uma serpente ou um dragão que ela vai morder a própria cauda. Pode ser um dragão também, esse dragão chinês lá que eu mostrei para vocês, tá? Ou até um dragão maior. Lembrando que o próprio dragão em si, ele já tem uma simbologia, né? Embora ele seja uma figura de aspecto forte, grosseira, ríspida, porque ele tem um sentido físico, e ao mesmo tempo é uma criatura de muita força, vitalidade, vigor, energia. É justamente a simbologia esotérica do dragão é mostrar que quanto um elemento que ele pode conter da mais alta sutileza, que é a força de um dragão, a vitalidade, a viralidade, dentro da matéria, né? Que a matéria é representada no dragão pelo seu aspecto, aquele animal enorme, grandão, né? Que não fala, né? Grita. Então ele é um símbolo também milenar e ele tem um símbolo da eternidade, né? O círculo sem começo nem fim e que todos os universos crescem, declinam e que nascem também e morrem. É uma simbologia muito bonita, né? Que está presente. E sempre que tem alguma imagem formando um círculo, né, você vê que é uma figura perfeita, né? É o sentido de eternidade. Mas lembrando, uma figura simplesmente cíclica não significa eternidade. Vai depender sempre do contexto que ela está inserida. A partir do momento que eu coloco alguma coisa dentro, provavelmente já vai ter um outro sentido. Como eu falei, quando você vê um pentagrama dentro de um círculo, né, normalmente é proteção. Se eu quero, não vou usar esse termo brigar porque é muito forte, né, mas conjurar, né, eu não uso no círculo, eu uso ele solto. Porque ele no círculo é uma força, sem é outra. O símbolo tem isso. Vocês viram o triângulo sozinho para cima ele é uma coisa. Quando você pega dois triângulos e entrelaça, ele é outra, né? Ele é outra. Então, por isso que a gente tem que entender bem os símbolos, entender bem das simbologias, né? Porque senão dá problema. Como eu falei, às vezes, principalmente, por exemplo, nas religiões afro, que eu tive muita experiência, quando a gente vai fazer algumas coisas, a gente risca muito chão. Então, se você não souber o que você está fazendo ali, você pode se dar mal. Pode se dar mal em vários aspectos. Pode se dar mal porque não vai acontecer nada, e aí você se frustra. E para sua sorte, ainda bem que não deu nada, porque nada aconteceu. Porque não é só invocar, que vem, que chama, não é só você saber manipular força. Como é que você chama essa força? Fisicamente a gente até sabe, né? Eu posso canalizar aqui um fluxo de energia ali. Se eu botar o dedo ali numa polaridade, essa energia eu sinto, eu levo um choque. Mas vamos lá, metafisicamente, como é que eu faço isso? Como é que eu invoco aqui? Como é que eu posso trabalhar fenômenos, por exemplo? Se eu não fraudar, né? Se eu não burlar, eu já participei de várias... Uma vez eu lembro que a gente, inclusive, foi ali na pracinha da Praça Portugal ali. A gente fazendo um trabalho, foi fazer um ritual de simbologia, do símbolo. E lá, uma menina, ela blefou um transe. Ela não entrou em transe, né? Ela blefou, entenderam, né? E na hora eu percebi que ela blefou, né? Só que também não falei nada, até porque como estava ali na energia, a gente estava dentro de um círculo, né? Só que a partir do momento que ela faz isso,
acontecem algumas coisas e desarmoniza, né? E logo em seguida tem uma batida ali do lado da gente, né? Por quê? Porque quando você canaliza energia, essa energia vem. Se você não souber o que fazer com ela, ela fica ali ó, rodando. E ela vai ter um ponto mais fraco. Porque ela precisa sair. Toda energia que veio para o nosso corpo, ela tem que sair. Ela vai sair de alguma forma. De alguma forma ela vai sair. Se ela não sair da forma que você quer, ela vai sair na forma de um mal-estar. Ou uma doença. Entendeu? Ou vestígio. Por isso que às vezes quando você faz determinados trabalhos, você sai com dor de cabeça, com ânsia de vômito, cansado, esgotado. Porque consome muita energia. Então se você não conhece a simbologia, aí vai querer riscar algumas coisas e não sabe o que é que você está fazendo, pode dar nisso. Então teve lá uma batida. Ah, mas como é que você sabe que a batida foi decorrente disso? Né? Aí não vem o caso essa discussão. Né? Cada um busca aí depois entender, compreender. Felipe, no ciclo anterior, além da Sociedade Teosófica, existe alguma outra instituição que utiliza esse mesmo símbolo, mais o anterior mesmo dessa... Pode passar. Suástica? Não, para frente mesmo. O último que você estava. Pode passar. Pode passar. Pode para frente. Esse? Próximo. Esse símbolo aí, o lado... Para mim está... Isso, é porque... Eu faço essa pergunta porque alguns anos atrás eu fui presenteado com um livro e ele tinha esse símbolo. O nome do livro é Um Outro Lado da Luz. E eu só vi esse símbolo sendo representado na Sociedade Teosófica e eu não conheço, meus conhecimentos são poucos. Existe alguma outra... Mas era exatamente assim a cobra? Exatamente assim. O livro é Um Outro Lado da Luz. O autor não é brasileiro, apesar de ser uma produção brasileira. Assim, esses símbolos que eu estou falando, todos esses que eu mostrei para vocês, eles não são de propriedade de nenhuma instituição ou sistema. Né? Eles são do universo. Né? Algumas instituições se apropriam dele. Por exemplo, se eu quiser codificar um sistema filosófico e criar um regimento e... Não, eu vou querer trabalhar um símbolo que represente essa nossa filosofia. Eu vou tomar emprestado alguns símbolos que eu acho que representam, né? Então, de escolas mesmo, só a Sociedade Teosófica. Só que como ele é um símbolo universal, né, algumas filosofias o tomam. E o tomam em alguma parte. Por exemplo, a gnose, Samael não tem. Mas em alguns pontos que eles trabalham o Tantra, ela aparece. Porque como eu falei, esse símbolo da serpente, ele tem muitos sentidos. Há culturas que nem existe a figura da cobra. E aí, como é que você trabalha com eles, isso? Você tem países que nem existe cobra lá? Então você vai querer impor o mesmo sentido para mim e para eles? Não, mas tem que ser porque é universal e... Tá, mas não faz parte daquela região, daquela cultura. Entendeu? Na nossa cultura isso não está presente. Por exemplo, no cristianismo, a cobra, de novo, né, ela tem um sentido de quê? Ela representa o quê? Pecado. Ó, a cobra já é o simbolismo de quem? Do diabo. Né? País, lá no país não. No Jardim do Éden, né? A Eva ela é atentada pela cobra, que é o diabo. Então, para o cristianismo, a cobra é um problema. Para o cristianismo, quase tudo é um problema. A verdade é essa. Tá? Quase tudo é problema nisso. Mas aí você vai para outros ramos, você vai transitar em outros grupos, ela aparece como potência. Vai para o Tantra. Inclusive, ela é representada... Depois, acho que tem alguma figura aqui, eu mostro para vocês, né? Tem um simbolismo, eu não sei se eu botei aqui. Ai não, porque eu vou tratar disso é no Tantra. Mas eu já posso adiantar para vocês. Tá? O simbolismo, de novo, trabalhando o simbolismo no filme, na arte. A figura da Medusa. Né? Como é a Medusa? Mulher, ela é bonita, né? Corpo muito bonito, muito atraente. Né? Ela faz com que o homem olhe para ela e quando ele olha, ele se transforma em quê?
pedra, né? Qual é o poder que ela tem? Das cobras, né? A cabeça dela é povoada de serpentes, né? Por quê? Aí tem toda uma simbologia que não dá para tratar isso agora com vocês, mas só deixando aqui uma deixa, a cobra ela é o símbolo da energia sexual, tá? Então, reparem, é porque não é nesse slide, é no outro, eu estou sempre confundindo. Algumas figuras de deuses, semideuses, vocês vão ver sempre, inclusive os faraós, né? No chakra frontal sempre tem uma imagem de uma cobra. Só que ela é a cobra controlada. Ou seja, o cara já transcendeu tudo. Já está na eminência, aliás. Tá? Emanência. Ou seja, a medusa simboliza o ser que não conseguiu ainda ativar e controlar essa energia sexual. Né? Então ela seduz o homem. Aí o homem seduzido, ele se torna uma pedra. E aí vamos voltar para a simbologia da pedra, que não é a pedra maçônica, é uma outra simbologia que não dá para falar agora, mas eu vou explicar isso depois para vocês no próximo encontro. Mas a cobra, ela vai ter essa relação, esse sentido aí, né? A própria caduceu de Hermes, né? Que é ele, né? Com o cajado é o símbolo da potência, né? Da energia, que em nós é a coluna, né? O caduceu, ele é a representação da coluna, da vértebra, né? E tem as duas cobras entrelaçadas, que é justamente a energia, que é a cobra, que sobe e desce. O ideal é que ela nem só suba e nem só desça, é que ela fique em movimento, né? Trabalhando depois com vocês, mas já falando, tem outro filme que trabalha muito isso, por exemplo, o He-Man, o seu vilão esqueleto, né? A toca do esqueleto, se vocês perceberem, é uma montanha e tem uma cobra, né? Só uma cobra, só no sentido. Então, mas não tem nada a ver. Não, tem, é porque, como eu disse, a gente tem que estudar isso, o que é que está por trás do filme. A gente só vê a trama, né? Mas não entende que ali o autor também está tratando de uma série de questões esotéricas, que só vai fazer sentido depois que a gente vê, estudar e apresentar. Até então não vai fazer muito sentido. Mas a cobra, ela tem esse sentido. Tá? Então, vamos para o cristianismo, ela tem um. Vamos para o zoroastrismo, ela vai ter outra. Vamos para a filosofia, ela vai ter um. Se a gente for para o oráculo, dependendo do oráculo que eu vou usar, ela vai ter um outro. Como eu disse, o Hitler se apropriou de uma série de símbolos das runas para fazer a sociedade secreta lá. Que, como toda escola esotérica, o Hitler tinha a sua, que é a SS, então vocês sabem, né? Que era um grupo do alto escalão, né? Uma série de critérios e exigências para entrarem. Vocês vão poder identificar eles, são os que ficam vestidos todo de preto. Então era um núcleo que o Hitler fez, a exemplo das escolas da qual ele visitou, né? Que ele copiou. De escola mesmo só a Sociedade Teosófica, que trabalha como símbolo. As outras aparecem mais como forma de estudo, né? De simbologia, de alguma coisa que eles estão tratando. Tá? Então, dentro do Tantra, a cobra, ela simboliza isso. Então, vocês veem as penagens dos índios também, a representação disso aqui harmonizada, diferente da medusa, que as cobras estão cada uma com vida própria, né? Ela não consegue controlar. E aí aquele que olha, que se seduz por ela, né, paga o preço, né? Mas é interessante, depois a gente vai trabalhar isso com calma e vocês vão ver como vai fazer sentido. Um pouco mais de sentido, na verdade, né? Alguma questão? O Mardoni tinha falado do mantra, né? Na Sociedade Teosófica a gente trabalha com mantra. A resposta é não e sim, né? Como eu falei, nós trabalhamos os mantras nas escolas paralelas do movimento da Sociedade Teosófica, né? Como na igreja, como na escola esotérica e outras ordens que estão associadas ao movimento da Sociedade Teosófica criada pelos teósofos,
para trabalhar outras questões que não são contempladas dentro da escola Sociedade Teosófica. Tá? Alguns também, todos esses símbolos são dados, não são de prioridades da instituição, não foram criadas por ela. Nós temos a palavra sagrada, né? A maçonaria também trabalha com isso, com a palavra sagrada, né? Nós temos o famoso mantra Om, né? Que para além da dicção, ou como bem falou o Mardoni, não é a pronúncia propriamente disso, não é a linguística em si, né? É a vibração. É a vibração que eu vou causar. Mas eu fiz aqui e não aconteceu nada. Lógico, não é assim. É porque você quer que aconteça e vai acontecer. As pessoas se dedicam a vida toda nisso aqui. Aí você faz uma vez e quer que aconteça o quê? Que gere que tipo de efeito? De fenômenos, né? Por isso que algumas tradições, de novo, citando as religiões afros, elas trabalham as rezas em forma de cânticos, né? As religiões afro, elas rezam cantando, porque é uma forma de se ligar à divindade. Poderia só rezar? Poderia, né? Mas a gente sabe que quando há uma repetição, a música, né, ela eleva, a ideia da música é gerar um estado de consciência alterado. Por isso que eu tive algumas vivências que os xamãs, sempre que eles vão para os transes xamânicos, né, é com cânticos, né? Você botar no YouTube, ver lá os índios, vocês vão ver eles, a simbologia do círculo, né, ó, girando em círculo, né, e cantando. E aí, uma forma de, inclusive, auto-hipnose, porque não deixa de ser, e de induzi-lo, né, uma forma da gente induzir ao transe, que é pelo som, que é o éter, são batidas repetitivas, né? Por isso que os xamãs, eles usam o batuque, né? E é sempre repetido, né? Lembro quando a gente começa a fazer os trabalhos xamânicos, a primeira coisa que a gente aprende é se concentrar no tambor, na batida. Porque tem o momento de iniciar, o momento de sair do corpo e principalmente o momento de voltar, né? Então, vai falando e você já foi explicado, já foi mostrado, então ele diz, quando as batidas forem mais fortes, é o chamado de volta. Então, voltem, da onde vocês estiverem, seja lá fazendo o que for, e aí o xamã que está conduzindo. Então, como é uma educação, o transe, a não ser que você seja um médium totalmente passivo, você não tem controle de nada mesmo, não. Por isso que Blavatsky condena a mediunidade, né? Porque você vai ficar passivo lá, a pessoa faz o que quer, você acorda, às vezes não sabe o que é. Se eu hipnotizar qualquer um aqui de vocês, quando vocês voltarem da hipnose, vocês vão saber o que aconteceu. Não é? Vixe, não lembro de nada. A não ser que eu faça uma sugestão. A não ser que eu faça uma sugestão. Olha, Maduro, nós vamos voltar agora. São 2h58, sábado, dia 24, você vai voltar. De preferência, não lembre, seja lá o que for, né? Porque assim, dentro da terapia, a gente também usa símbolos. Por que hoje em dia não se fala muito disso não, mas antigamente eu lembro que eu mesmo fui muito em busca disso, regressão. Aí o cara quer saber de certas coisas, aí você olha assim pro cara, rapaz, a pessoa não tem condição de saber disso não. Eu lembro quando eu trabalhava muito com oráculo, que eu, por exemplo, abria as cartas, eu olhava assim a pessoa, rapaz, não tem condição de dizer isso pra pessoa não. Só que tem um detalhe. Eu mexi na energia da pessoa. Se eu abro um oráculo, eu estou vendo aqui algumas coisas e eu não passo isso para a pessoa,
isso vem para mim. Essa energia vem para mim. Porque eu fui mexer com energias ocultas da pessoa. Então eu tenho que direcionar isso de alguma forma. Eu posso usar uma linguagem simbólica? Posso. Tá? Mas é muito perigoso. Por isso que eu participei de algumas escolas que os caras já de cara assim já ensinavam alguns mantras para você fazer. Vamos lá, todo mundo.